Fala aí galera, aqui quem fala é o professor Rosante de História. A gente está aqui hoje para falar de um assunto muito importante para vocês, que é a ditadura militar. Um assunto que em basicamente todos os vestibulares vai aparecer como ditadura militar, apesar de em alguns lugares você ouvir a expressão regime militar ou governo militar. Mas para efeito de vestibular, em maciçamente os exames você vai ver ditadura militar. E por que essa contestação sobre o nome? Porque o governo militar no Brasil ele fez de tudo para disfarçar a ditadura. Como assim? Eles falavam o seguinte: ditadura é ter um cara no poder governando com autoridade suprema por tempo indeterminado. Isso é uma ditadura. É o modelo ditatorial clássico mesmo. E eles falavam: olha, o Chile foi uma ditadura porque teve Augusto Pinochet. No Brasil, eles falavam que não havia ditadura porque você teve troca de presidentes, foram 5 presidentes em 21 anos, porque a ditadura militar no Brasil durou de 1964 a 1985, então foram 5 presidentes. Eles diziam que tinha partido de oposição, que fazia oposição ao governo. Eles diziam que você teve boa parte do tempo com o Congresso aberto e os deputados ali, com exceções de cassação. Então eles falam que se houve alguma coisa no Brasil, foi um regime de exceção, que era o termo que os militares usavam para esse tipo de governo, que não era um governo democrático, mas que segundo eles também não seria uma ditadura. Tudo bem? Mas, para efeito de vestibular, a nomenclatura é ditadura militar e é o que você vai encontrar mesmo. E o primeiro presidente militar vai ser esse senhor aí da foto, tá? Esse cara aqui da foto, o senhor Castelo Branco. Esse homem aqui, o primeiro presidente militar, vai dar inclusive origem a uma linha, tá, de pensamento dentro dos militares. Você tinha ali dois tipos de pensamento entre os militares sobre o como governar. A primeira linha é chamada de castelista, daí o nome derivado do Castelo Branco, castelista, ou os caras chamados sorbonistas, que eram caras que acreditavam que os militares não podiam ficar muito tempo no poder, que eles tinham que realmente governar, afastar do Brasil a ameaça comunista, mas depois eles deveriam, o quanto antes possível, devolver o poder para os civis, para que eles não se acostumassem com o poder e não ficassem muito tempo no poder, não desgastando a imagem dos militares e não fazendo com que os militares se apropriassem do poder de forma mais necessária do que o preciso. Beleza. Só que você tinha uma outra linha de governo entre os militares que acreditava que eles tinham que ficar no poder por tempo indeterminado, porque a ameaça comunista brasileira era realmente uma coisa muito grande e que toda vez que o poder ficava na mão dos civis, os civis tendiam a ter fraquezas e acabar deixando o poder cair nas mãos erradas. Então, para que isso não acontecesse, eles pretendiam ficar continuamente no poder por tempo indeterminado, era a turma da chamada linha dura. Você vai ter presidente dentro da ditadura militar no Brasil das duas linhas, castelistas e linha dura. O primeiro, o Castelo Branco, obviamente, é um castelista, até porque o termo castelista vem do nome dele. E ele realmente não queria ficar muito tempo no poder. Ele queria acertar as coisas, segundo os militares que estavam errados, e depois devolver o poder para os civis no processo de eleição. Só que os militares, como eu falei para vocês, nunca aceitaram essa ideia de ser chamados de ditadores, de viver uma ditadura. Então eles vão querer governar dentro de uma pseudo-legalidade, dentro de estruturas que faziam com que o governo parecesse legal. E aí, como eles tinham dado um golpe em 64, derrubado o João Goulart, que deveria ser o governante, o presidente, até porque o presidente eleito, Jânio Quadros, renunciou, e o Jango era o vice. Eles derrubaram o Jango, então foi um golpe, não teve história. E aí esses caras literalmente falavam assim: a gente vai se colocar dentro da legalidade para governar dentro da lei até que a gente faça uma nova Constituição e aí tudo esteja de acordo com o que a gente achar certo. Beleza. E isso eram os atos institucionais. De verdade, você tem que saber dois atos. O ato institucional número 2 e o ato institucional número 5. Mas a gente vai ver aqui do 1 ao 5 direitinho na aula de hoje com Castelo Branco do 1 ao 4, ok? Beleza. Ato institucional número 1, o AI1. 9 de abril de 1964, logo que o golpe é dado 31 de março à noite, o governo fica sabendo mesmo do golpe, o presidente no dia 1º de abril, onde ele sai do governo, e dia 9 vai assumir o Castelo Branco. Até o dia 9, do dia 1º ao dia 9, quem governou o país foi uma junta, um Supremo Conselho Revolucionário, uma junta de militares que ficaram ali no comando, até que eles indicaram o Castelo Branco como o chefe de Estado. E esse cara vai ser oficializado no cargo pelo ato institucional número 1. Até aí nenhum problema. Muitos dos civis que tinham apoiado o golpe militar, tanto que para muitos lugares já aparece a expressão golpe civil-militar, porque teve apoio da sociedade civil a esse golpe, muitos dos civis achavam que isso era normal, tudo bem, eles estão fazendo um ato para colocar os militares dentro da lei. Ótimo.
Só que em 65 estava prevista a eleição para presidente. E eles achavam que o Brasil ainda não tinha mudado o suficiente para ter segurança numa eleição presidencial e que essa eleição representava riscos de uma ascensão da esquerda de novo. Então, em 1965, eles vão decretar o AI-2, o Ato Institucional número 2, que determinava eleição indireta para presidente, ou seja, as eleições que iriam acontecer em 65 estavam suspensas, seriam transferidas para depois da criação de uma nova Constituição, o que nesse momento ainda não tinha data prevista, então o Castelo Branco governaria por tempo indeterminado até aparecer uma nova Constituição, e quando tivesse a próxima eleição, a eleição para presidente seria indireta, ou seja, quem escolheria seria um colégio eleitoral composto por deputados e senadores e não mais a população por voto direto no presidente. Mas mais do que isso, estavam extintos todos os partidos políticos brasileiros que existiam até aquele momento. Então morre o DN, morre PSD, morre PTB, morre PSP, morre PTN, morre todos esses partidos, dos maiores aos menores, dos grandes e significativos aos pequenos e locais, todos vão ser extintos, todos. E aí esses partidos morrem para simplesmente surgirem dois partidos. Os militares diziam que você tinha que ter somente dois partidos. É óbvio, porque assim, primeiro, você vai ter um partido de oposição e um partido do governo. O partido de oposição vai dar legalidade ao governo e, mais do que isso, você concentra toda a oposição num bloco só. E assim fica muito mais fácil de controlar. E aí surgiu, nesse bipartidarismo que o AI-2 determina, um primeiro partido chamado ARENA. O ARENA era a sigla para Aliança Renovadora Nacional, tá? E o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. O MDB era a oposição concedida porque os militares deixavam existir para dar um ar de legalidade, de liberalismo. E o ARENA era o partido que fazia o serviço pelos militares, ou seja, o partido dos caras que apoiavam o governo militar, a ditadura militar. Tudo bem? Beleza? Nesse momento, muito civil que tinha apoiado o golpe militar já se arrepende. Muitos deputados da UDN, percebendo o caminho que a revolução, como eles diziam, estava tomando, estava indo para um rumo que eles não queriam. E que realmente não era bem uma revolução para devolver o poder para os civis, e sim um golpe de Estado que ia colocar cada vez mais poder na mão dos militares. Só que aí já era tarde. Em 66, você vai ter o AI-3. E o AI-3 é, na verdade, um complemento quase que ao AI-2. Porque em 65 você não teve eleição para presidente, mas você teve eleição para governador em alguns estados. E na maioria dos estados significantes para políticos, maiores em população, você teve eleição de pessoas que já se opunham ao golpe militar. Pessoas que até tinham apoiado, mas que agora estavam contra. E quando o povo vota nesses caras, é um recado para os militares. Olha, a gente não está gostando do rumo que a revolução está tomando. Vocês falaram que era uma revolução para o bem. Isso está virando um golpe, e aí a gente não vai aceitar. E aí os militares vão ficar irritados e falar, tá vendo por que vocês não podem votar? A gente deixa votar, vocês só escolhem os caras errados. Resultado, o AI-3 em 1966 determina que a eleição para governador passava a ser também indireta. E você então não poderia mais escolher nem o presidente nem o governador do estado. Tudo indicado por um colégio eleitoral. Ou seja, para o executivo nas esferas estadual e federal você já não tinha mais poder, você já não tinha mais escolha nem participação. E aí, no mesmo ano de 1966, você vai ter a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que você discutisse a elaboração de uma nova Constituição. São esses os atos que acontecem na mão do governo Castelo Branco. Tudo bem? Além dos atos institucionais, você tem que entender que o governo dele não foi um mar de rosas. Ele teve que enfrentar oposições. E ele enfrentou oposições. Por exemplo, a primeira oposição que ele vai enfrentar, a chamada Frente Ampla, foi uma aliança tentada por políticos dos partidos que tinham sido extintos. E os três políticos mais representativos, que eram os caras que eram dos partidos mais representativos, o Juscelino Kubitschek, que era do PSD, o João Goulart, que era do PTB, e o Carlos Lacerda, que era da UDN. Então aqui, ó, Juscelino Kubitschek, esse primeiro cara, aqui o segundo cara, o João Goulart, e o terceiro cara aqui, o Lacerda. O Lacerda, aquele mesmo Carlos Lacerda que atormentou a vida do Getúlio Vargas, que encheu o saco do Juscelino Kubitschek, que atormentou o Jânio Quadros, que fez porque fez de tudo para derrubar o João Goulart, agora vai bater na porta dos dois e falar assim, oi, vamos ser amiguinho? Vamos ficar amigo que os militares estão indo para um caminho que eu não gostei. Ou seja, o Carlos Lacerda achava mesmo que ele ia ser presidente do Brasil.
Só que os militares não concordavam com isso. E aí ele se sentiu traído. E aí ele foi procurar esses políticos que tinham expressividade e falou assim, vamos fazer um grupo de oposição. Por isso o nome Frente Ampla, porque vai juntar os candidatos, os políticos que eram mais representativos dos maiores partidos que tinham sido extintos. Então é criada essa Frente Ampla para fazer uma oposição ao governo. E você também vai ter, nesse momento, o primeiro atentado, o primeiro evento que pode ser ligado à luta de guerrilha. Tá? É o atentado no aeroporto de Guararapes, em Pernambuco, tá? Lá no Recife, tentando matar o que já estava sendo ventilado como o próximo candidato militar à presidência, um cara chamado Costa e Silva. E o Costa e Silva era um militar da linha dura, aquela turma que não queria sair do poder, não tinha tempo nem prazo para os militares saírem. Ou seja, muita gente achava um risco sair do Castelo e ir para o Costa e Silva e decidiram tentar matar o Costa e Silva. Foram até o aeroporto de Guararapes para tentar matá-lo. E aí a notícia do jornal aqui deixa bem claro o que aconteceu. Olha só, ó, a notícia do jornal aqui já representa o que foi esse evento. Tá lá, ó. Costa e Silva escapa, mas terroristas matam 2 e ferem 14 nos Guararapes. Foi uma troca de tiros no aeroporto do Recife desesperadora. E isso representou no Brasil o início das guerrilhas na história da ditadura militar. Isso fez também com que a linha dura ganhasse um argumento que é: tá vendo como o governo brasileiro ainda não é rígido o suficiente? Ele tanto não é rígido que rolou um evento desse porte no Brasil. Um absurdo. Tá aí. Dentro de tudo isso, entendido tudo isso, você pode entender então como foi o governo dele. Entendendo os atos e a sua posição, o que mais que aconteceu no governo dele? Você tentou resolver durante o governo, durante esse primeiro momento, a economia que vinha com uma inflação crescente desde a época do governo Dutra. A inflação vinha crescendo do Dutra, passou pelo Getúlio Vargas que não resolveu, aí o Vargas se matou, e aí você teve a transição meio conturbada, aí o Juscelino só fez a inflação aumentar, aí o Jânio Quadros não teve tempo de resolver nada, aí o João Goulart tentou, mas não conseguiu e aumentou mais ainda a inflação. Aí o negócio, meu amigo, desandou. E aqui, o que você vai ter é o governo criando um plano chamado PAEG. Assim ele ficou conhecido porque era a sigla para Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG. Esse plano visava combater a inflação e iria mudar a moeda nacional de cruzeiro para cruzeiro novo. Tá aqui, ó. Olha só, a moeda aqui era 10 mil cruzeiros, eles vão cortar os 3 últimos zeros e transformar em cruzeiro novo. Tá aí, ó. Tudo bem? Era uma nota com um carimbinho, porque eles não queriam fazer novas notas, novas cédulas, então eles simplesmente cortavam o zero com esse carimbinho e com um nome novo. Primeiro porque era para facilitar a relação de comércio. Fazer comércio, cálculos com números muito altos é um problema. Isso significa que a nossa moeda está desvalorizada, era uma tentativa de dar um restart na economia. Mas você tem uma outra questão. Eles criaram aí o arroxo salarial, que era uma forma de pressionar o salário, de fazer uma espécie de congelamento do salário para que o salário ficasse pressionado frente ao aumento dos preços e isso fizesse com que a economia sentisse esse desaquecimento. Por quê? As pessoas com menor poder de compra iam gastar menos, o mercado ia sentir e ia literalmente segurar a inflação. A inflação seria controlada pela falta de gente procurando coisas para comprar. Só que isso deixou a vida do trabalhador um inferno, muito ruim, e isso acabou levando a uma grande crise nas pequenas empresas. Por quê? Porque houve uma diminuição do dinheiro circulante, da moeda circulando, e você teve, literalmente, as pequenas empresas sentindo isso muito na pele. Pequena empresa não tem capital de reserva, é tudo capital de giro. Se ele não vende, ele não tem como manter a empresa aberta. Muitas pequenas empresas vão acabar falindo e levando a um alto índice de desemprego. Ou seja, o projeto do governo de tentar resolver a crise econômica, na verdade, não funcionou. Houve um aumento do desemprego e levou a um grande fracasso o PAEG. Tudo bem? Beleza? Você também vai ter algumas outras medidas adotadas por esse governo. Uma delas, acabar com a UNE, a CGT e as ligas camponesas. UNE, União Nacional dos Estudantes. Os militares falavam que os estudantes não tinham que se preocupar em fazer manifestações, que eles tinham que se preocupar em estudar. Então a UNE literalmente passou a ser proibida. Vamos deixar claro que proibir um órgão e ele realmente deixar de existir são coisas diferentes. A UNE foi proibida, mas ela continuava funcionando, só que clandestinamente. A mesma coisa a CGT, que era a Central Geral dos Trabalhadores. Era uma espécie de central que ligava todos os sindicatos numa coisa só. A CGT, a Central Geral dos Trabalhadores. Ela também foi proibida. E as ligas camponesas, que era uma espécie de pai do MST, do Movimento Sem Terra. Tá?
As ligas camponesas reivindicavam uma reforma agrária no Brasil e já faziam invasões a terras que eles julgavam pouco utilizadas ou ociosas. E esses caras estavam começando a dar dor de cabeça numa escala um pouco maior do que o governo queria aturar. Essa é a grande questão. Essa questão da reforma agrária é uma questão que até hoje é uma questão latente no país, tanto que existe o grupo do MST, que é um grupo que briga por ter direito a conseguir terras que eles julgam que não estão sendo usadas, que estão ociosas. Essa é a grande questão que você tem em relação à reforma agrária no país. É difícil falar de reforma agrária no Brasil, primeiro porque é vinculado a um pensamento de esquerda e muito político não quer ser rotulado como esquerdista. Segundo, porque o país, na sua formação, é um país de origem latifundiária, onde ter terra era ter poder. É muito complicado você falar no Brasil de reforma agrária. Por isso que aqui o governo acabou com as ligas camponesas, junto com a CGT e com a UNE. O governo também criou o BNH, o Banco Nacional da Habitação, que era um banco específico para financiar moradias populares, projetos de moradia popular, tá? E criou o BC, o Banco Central. O Brasil até então não tinha Banco Central, você tinha a SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e Crédito, que cuidava da emissão de títulos, moeda e etc. Agora não, você passa a ter um Banco Central para cuidar de todas as questões econômicas e financeiras do país. Tá aí o Banco Central que vai cuidar de emissão de título, taxa de juros e toda a questão de juros para empréstimo, o spread bancário que os bancos têm que depositar para ganhar dinheiro e etc. Tá aí, tudo concentrado no BC. Também foi criado o IBRA, o Instituto Brasileiro da Reforma Agrária, que hoje chama INCRA, o Instituto Nacional da Reforma Agrária. Tá? Ele existe até hoje, só que com outro nome. O IBRA foi criado justamente para você acalmar as ligas camponesas, alegando o seguinte: você não pode invadir terra por aí e tomar a terra que você quer. Quem tem que desapropriar a terra e fazer a reforma é o governo. E o governo criou até um órgão para fazer isso, o IBRA. No fundo, criou o IBRA, mas o IBRA nunca realmente fez a reforma agrária numa escala considerável. Você também criou o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, que hoje é o INSS, ou seja, que cuida da aposentadoria, e você teve a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que você não pode falar que é uma coisa ruim, porque o patrão iria depositar uma porcentagem do salário do empregado, mas não tirando do salário dele, sim uma porcentagem extra do salário do empregado numa conta, uma conta separada, e essa conta separada ficaria lá com o dinheiro rendendo, até que ou o empregado se aposentava ou ele era mandado embora. Aí ele teria acesso ao dinheiro que estava nessa conta. Só que o governo também ganhava com isso, porque enquanto o dinheiro estava parado na conta, o governo podia usar muito bem esse dinheiro e fazer esse dinheiro acabar financiando obras do próprio governo. Até porque o governo sabe que você não tem como todo mundo ser mandado embora ao mesmo tempo para precisar do dinheiro do fundo de garantia. Então o governo tinha uma certa margem. Hoje você pode usar o fundo de garantia em várias situações, mas na época era só quando você se aposentava ou era mandado embora. Então, tá? É essa a grande questão. E aí você vai ter também a criação da SUDAM e do SNI. A SUDAM, tá? SUDAM, Superintendência da Amazônia, Desenvolvimento da Amazônia. Era uma espécie de projeto igual o Juscelino fez com a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, se criou aqui a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. A ideia era levar desenvolvimento para a região norte, que era menos desenvolvida e menos ocupada, para que ela gerasse atrativos econômicos e pudesse realmente levar gente para lá. A SUDAM não deu muito certo nesse projeto de ocupar o norte, até porque faltava infraestrutura para muita coisa. Então você teve uma pequena concentração industrial em Manaus e parou por aí mesmo. Tá? E você teve a criação do SNI, que era uma espécie de CIA do Brasil na época. O Serviço Nacional de Informação era a inteligência brasileira na época. Hoje ele existe. O SNI não chama mais SNI, chama ABIN, Agência Brasileira de Informação. Ela ainda existe, tá aí. Só que hoje funciona de outra maneira. Na época era realmente para fazer espionagem contra pessoas do Brasil que eram taxadas como socialista. Então você tinha muita gente do SNI infiltrada em universidade para vigiar movimentações da UNE, dentro de fábricas para vigiar possíveis grevistas que ficavam atiçando os trabalhadores, ou em movimentos camponeses para que você pudesse pegar os líderes da Liga Camponesa. Então o SNI infiltrou muita gente que investigava professor universitário, aluno, operário, todo mundo que podia ser visto como subversivo. Tudo bem? Também foi criado ainda no governo do Castelo Branco a Lei de Segurança Nacional, que determinava que crimes contra o Estado, ou seja, atentados contra o Estado, seriam punidos e que esses atentados contra o Estado seriam punidos com severidade, que você não teria tolerância para esse tipo de ação. Tá? E
a lei de imprensa, também em 1967, já no finzinho do governo Castelo Branco, que vai determinar uma censura prévia aos meios de comunicação no Brasil para que você não pudesse passar informações contra o governo e que fosse propagado cada vez mais as informações favoráveis ao governo. E aí a lei de imprensa pode ser caricata com essa charge aqui embaixo de um cara lendo o jornal, tá? E o jornal todo retalhado. E aqui embaixo uma escrita no jornal bem irônica, bem sátira, escrito visado pela censura. Ou seja, é óbvio que o jornal não saía recortado assim, mas ele saía sem as notícias que os jornalistas, que os editores queriam colocar, porque você tinha um censor lá dentro que controlava. Não só o jornal, tá? Revistas, emissoras de rádio, televisão, emissora de televisão, todos os canais de comunicação que podiam ser problemáticos ficavam ali sob vigia. E o governo ficava de olho. Os jornais saíam com tarjas na frente, ou quando não tinha como colocar uma tarja, porque às vezes não era uma coisa muito grande, eles colocavam outras matérias, por exemplo, receita de bolo, ou trecho de poesia, ou trecho de livros grandes e clássicos como os Lusíadas, como o Estado de São Paulo fez muitas vezes. O Jornal da Tarde de São Paulo colocava uma receita de bolo de laranja muito famosa, uma torta de frango, e assim eles iam colocando notícias em lugares do jornal que não tinham muito encaixe. Você não vai colocar ali a torta de frango no meio do editorial, no meio do caderno de economia, mas eles tinham que fazer porque eram notícias censuradas. Então você começa a ver que até a notificação das coisas que acontecem está sob o controle do governo. E aí, em 67, finalmente ficou pronta a Constituição. A Assembleia Constituinte foi montada em 66, em 67 saía a Constituição, que ganhou o apelido de Constituição do Terror. Essa Constituição do Terror ela foi promulgada. Mas está entre aspas o promulgada. Então, ela foi promulgada mesmo? Você já sabe que outorgada é quando ela é imposta. Professor, é uma ditadura, então, obviamente, a Constituição foi imposta. Oficialmente não, né? Porque se ela passou por uma assembleia e a assembleia discutiu, é porque ela foi promulgada. Então, dentro da oficialidade, os militares até nisso eles se preocupavam para falar que a Constituição tinha sido debatida e colocada em prática depois de ser promulgada. Então, tudo bem, promulgada. Ela determinava a mudança do nome do Brasil para República Federativa do Brasil, abandonava o nome de República dos Estados Unidos do Brasil. Depois eles tinham mudado já no golpe para só Brasil, e aqui eles mudavam para República Federativa do Brasil. Eles confirmavam todos os atos institucionais, então tudo que tinha sido determinado pelos atos antes da Constituição continuava valendo, o que significa que a escolha dos próximos presidentes ainda vai ser indireta. Você vai ter o executivo com superpoderes, podendo governar por meio de decreto, em último caso, e você vai ter aí um mandato ampliado para 5 anos, ou seja, você vai ter o aumento do mandato desse próximo presidente que vai ser escolhido. Você vai acabar com o direito à greve, a greve vai ser extinta, e você vai estabelecer a censura prévia, por isso a lei de imprensa, e a pena de morte que vai ser adicionada a essa Constituição em atos contra o Estado, ou seja, a Lei de Segurança Nacional em 69 vai adicionar a possibilidade de execução das pessoas que tentassem atos de violência contra o governo. Tudo bem? E aí, para você aprovar essa Constituição, já teve uma falcatrua, porque você precisava necessariamente votar ela até um dado prazo. Se aquele prazo estourasse, ela tinha que voltar para uma fila de votação e todo o trâmite do Congresso, o que levaria mais tempo. E a oposição, o MDB, estava fazendo de tudo para segurar e não deixar essa nova Constituição entrar em vigor. Então, no dia da votação, houve todo um jogo de corpo mole dos opositores, e aí isso foi sendo arrastado, até que uma hora, muitos caras da Arena, do partido Arena, perceberam que não ia dar tempo de votar e que o prazo ia estourar. E aí aconteceu o que está escrito aí, na capa do jornal. Dá uma olhadinha aí, olha só. O relógio da Câmara parou. Simplesmente o relógio da Câmara foi parado para que o tempo não passasse, obviamente, na vista deles ali, e aí que eles pudessem votar a Constituição colocando ela em vigor sem estourar o prazo. Isso já mostra que eles iriam fazer o que eles estavam pensando em fazer, por bem ou por mal, dentro da legalidade ou usando artifícios não muito legais. A Constituição foi aprovada e estava na hora de você escolher o próximo presidente. E realmente o próximo presidente escolhido foi o cara da linha dura, um cara chamado Costa e Silva, aquele que sofreu o atentado de Guararapes. Ele vai assumir o poder
e vai ter uma guinada aqui no governo. O governo agora está sendo liderado pela linha dura, que pensa de outra maneira, que pensa bem diferente do Castelo Branco. Mas esse governo do Costa e Silva é um assunto para um outro momento. Belezinha? Espero ter sido claro. Um grande abraço para vocês. Até mais.